São Paulo, 1856. Amarrado nu em um tronco estava Basílio, um escravo que seria punido com 50 chicotadas por ter roubado algumas poucas maçãs no pomar e levado a sua mulher e filhos que tinham fome. "Você vai pagar pelo que fez, criatura infeliz", gritava o capitão do mato, enquanto se preparava para desferir o primeiro açoite nas costas suadas daquele que tinha a pele da cor da noite. Depois de algum tempo, o algoz de Basílio estava cansado, mas ainda faltavam 3 açoites. "Você é durão, não é? Pois vou lhe mostrar o quão duro pode ser um simples castigo." O homem não era capaz de entender como o escravo permanecia inerte a tanta dor. Não importava o quanto ele batesse, Basílio ficara duro feito o tronco que o amparava. "Vou lhe mostrar quem manda aqui." Com um aceno de mão, o capitão ordenou que trouxessem para ele uma espingarda de cano cerrado. "Quando eu açoitar você, grite bem alto, ou o calarei para sempre." Dito aquelas palavras, a primeira açoitada estralou ecoante no ar. Entretanto, nenhum gemido sequer fora ouvido daquela boca de lábios carnudos e dentes tão brancos quanto a neve. Outros escravos que aguardavam sua vez não entendiam como alguém poderia ser tão forte e irredutível quando era tão fácil ceder. A segunda açoitada fizera um som ainda mais alto e assustador, enquanto Basílio sequer se mexia. "Então você fez sua escolha, escravo dos infernos." Com a arma em riste, o carrasco estava decidido a acabar com a valentia do escravo. Todos olhavam apreensivos e muitos deles orgulhosos por presenciarem tamanho exemplo de resistência. Foi quando se ouviu o estampido da arma, que explodiu em uma chuva de chumbo quente sobre as costas do pobre aprisionado. Um silêncio sinistro pairou no ar pesado daquela tarde de céu alaranjado, até que, ainda mudo, como todos ao redor, o atirador caminhou até o corpo que jazia preso no tronco de carvalho. Primeiro ele ficou parado a observar o sangue ainda quente que escorria até o chão. Era como se nem mesmo ele acreditasse que tivesse chegado a tal ponto, pois matar um escravo, forte e viril, como era Basílio, certamente lhe traria prejuízos, sobretudo a desaprovação do patrão. Basílio estava morto, para deleite daqueles que o odiavam e desespero àqueles que o amavam. Foi quando o capitão do mato fez menção de se afastar dali, mas com um gesto inesperado, Basílio de alguma forma agarrou a mão que o torturara, segurando-a com força. O desespero tomou conta do homem que tentava a todo custo escapar, e então, a muito custo, ele soltou sua mão, indo ao chão em seguida. Alguns capangas que ali estavam correram para levantá-lo e logo perceberam que algo não estava bem. O capitão suava frio e sentia tonturas e calafrios por todo o corpo. "Tratem de se livrar do corpo. Levarei o capitão à enfermaria", ordenou um deles. Deitado em seu leito, o homem ardia em febre, enquanto balbuciava palavras inteligíveis, até que chegou a noite e com ela veio o sono profundo, muitas vezes confundido com a própria morte por aqueles que observavam de longe. Pesadelos terríveis açoitaram a mente do enfermo, até que finalmente o sol raiou nos recônditos da fazenda. Ao acordar,
O capitão sentia-se tão revigorado quanto uma criança. Seu corpo era forte e robusto, então decidiu parar diante do espelho. Para seu espanto, sua imagem era de Basílio, o escravo morto por ele. Desesperado, ele correu em busca de ajuda. Então, ao atravessar o grande pomar, fora encurralado pelos capangas do senhor dos escravos. Então aí está você, cachorro fujão, disse o senhor. O que você fez com o capitão? Eu sou o capitão, senhor. Agora, além das 50 açoitadas pelo roubo das frutas, também levará mais 20 por desacato. Estou falando a verdade, senhor. Fui acometido por uma terrível maldição e acabei ficando com essa aparência monstruosa. Para mim já chega. Levem o escravo para a forca. Não vou tolerar esse tipo de afronta. E assim foi feito. Às 16 horas, naquela mesma tarde alaranjada, o homem foi executado diante de todos os outros escravos da fazenda, para que sua morte servisse de exemplo. E, entretanto, seus corações palpitavam felizes em saber que aquele não era Basílio.